Quando eu digo que eu vou para o mundo, que eu vá para o mundo com o amor que Jesus veio. Até quando eu vou negar esse Deus que me deu uma missão? Até quando eu vou deixar de seguir o que Ele tem para mim, para fazer as coisas da minha vontade? Brincadeira! Oba, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Matheus Fernandes, hoje estou de branco. Caramba, faz tempo que eu não venho de branco. Faz tempo que eu não venho de branco e faz tempo que eu não venho com o cabelo cortado. Né? É uma coisa que as coisas mudam. A gente vai se coisando. Então é isso. Eu me chamo Matheus Fernandes, estou aqui de barba feita, de branco, e aqui ao meu lado, de preto, fardado, Jovessi Júnior. Estou aqui, eu, meu amigo Matheus, e o nosso convidado, que você sabe quem é, porque você viu na thumb. Exato. Estamos aqui para mais um Dom Pódio, podcast católico da vida ordinária. E do ordinário. Mas, enfim, estamos aqui para mais um episódio que você, antes de assistir o episódio todo, que eu tenho certeza que você vai assistir, você vai se inscrever, né? Certamente. No nosso canal. Eu sou o cara que só serve pra vir aqui pra pedir as coisas, né? Enfim. É importante. Siga. Não, se inscreva. Inscreva-se. Mas siga o Instagram também, importante. Não faz mal também. Então, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu comentário. Compartilha no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo dos amigos. Faça um grupo só para enviar. Mas, Exato. compartilha. É importante que a gente consiga alcançar mais almas através dos seus dedinhos aí agora, praticando aí o compartilhamento. Mas, sem mais enrolação, quem tá com a gente hoje, Matheus Fernandes? Hoje conosco, Marcos Araújo, salva de paz! Sempre quis ouvir. Frente, meu irmão, bem-vindo. Cara, bem-vindo, irmão. Que bom recebê-lo aqui, rapaz. E esperamos horrores por esse dia também. Cara, sim. Sabia que era assim, lá da primeira temporada, a gente já tinha uma galera que a gente queria trazer. Já tava na seletiva. Exato. E aí a gente levantava um nome, vai, nome vem, e o teu nome sempre tava ali no meio, entendeu? Uma hora esse dia ia chegar. Amém. Inclusive, semana passada, nesse episódio, né, a gente ficou naquela, Paulo Ricardo, Marcos, aí preferimos. É uma questão de prioridade de coração. Exato, é uma É, questão de chamada. Exatamente. Questão ali de pata-mata. Exato, tem repercussão, Tudo a gente tem que pensar a questão nisso. mesmo espiritual, melhor. Exatamente. Pelo amor de Deus. Meu Deus, réis mortais. Os mortais. Mas é isso, meu povo. Marcos Araújo, ele que é casado com a Franciele. Linda. Ó, tá vendo? Deixa Olha aí. o amor. Olha Rapaz, aí. que é isso? Se não Isso é um fosse ela, homem não casado. tava aqui. Tá Aí, vendo, Franciele? Pelo amor de Deus, esse Franciele, homem pelo merece amor tudo. O Com quê? certeza. Ele garantiu a noite dele. Garantiu. Casado, muito bem casado com a Franciele. Ele que é pai, é recente, né? Tem aí... Vai, daqui 3 meses nós estamos Olha com... aí. Olha aí. 3 meses aí, tá chegando o Caléu, né? Exato. O Caléu tá chegando aí na vida dele pra dar uma agitada. Tá chegando aí, ele que é pai. Futuro santo. Olha aí. Formado, Se Deus não. Ele tá quiser. tá se formando aí em engenharia, né? Tentando sair da UFP. Tá, ele tá tentando que No se as greves limbo da deixarem, Um E dia vai deixar. ele vai Exato. concluir Vai o curso deixar. dele de engenharia. Deus proverá. Ele que é Amém. músico. Uma das coisas que também trouxe ele pro Verdade, Pode, né? verdade. Analista financeiro do grupo GoEx. UX. Ixi, Maria, meu amigo, eu tava estudando tanto pra acertar esse nome aqui. Eu acertei na GoPro, acertei No mais na Gohan. GoEx, no Gohan, olha. Mas Vários ele aplicativos. trabalha na GoEx, que me ensinaram aqui antes de a gente começar a gravar. Importante. E faz parte da obra Shalom, não é isso? Exatamente. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo. bem apresentado, né? Olha só, não, currículo é uma O Caba coisa que tem. este homem tem. O Caba tem currículo. Mas, Marcos, pra gente começar aqui a nossa conversa como bons curiosos e tesouras nós somos tesouros não, somos curiosos fuxiqueiros do bem. É, Como é que começa a história do Marcos com Deus, cara? é o Marquinhos, né? É o Marquinhos, A né? Não história é nem do do Marcos, o Marquinhos ali. Primeiramente, para quem tá assistindo a gente, seja bem-vindo a esse podcast, que para mim é uma honra estar aqui, como eu já falei para os meninos, porque aqui é a cadeira onde sentaram os nossos maiores líderes, né? Da arquidiocese e pessoas muito importantes, né? Para que contribuíram muito na nossa vida. Graças a Deus. Inclusive, entre eles, o padre Rivaldo, que veio por aqui, Sim, realizou cara, sim. meu casamento. Sou apaixonado por aquele Que cara. bacana. E eu tiro muito sarro da cara da Franciele, que ela conhece ele há mais tempo, mas quem ele chama de filhão querido sou eu.
Deixa eu registrar. Só pra ficar ali. Mas muito obrigado pelo convite. E como foi que iniciou, né? Tudo desde o início, vamos falar assim. Porque a minha vida toda, eu cresci dentro de um ambiente que me permitisse ser um católico de verdade, né? Que legal. A minha mãe, ela era do terço mesmo. Minha mãe, quando ela chegou no bairro que ela morava antigamente, não tinha ainda igreja, tinha só a capelania, né? E, aliás, tinha uma diaconia, que era a diaconia de São Sebastião. E ela chegou ali no bairro Todos os Santos. Sim. Começou a crescer as coisas lá. E assim que ela chegou, começou a surgir, a ser montada a Legião de Maria, né? E a Legião de Maria lá foi como se fosse o pontapé daquela comunidade que ali começava. E aí, vem daí, né? Minha mãe já começando ali. Isso em 94, eu não tinha nem plano de ser projetado aqui, né? Nessa vida, né? E aí, quando já nascido, a mãe já sempre cantarolava algumas músicas pra mim, né? Tem uma música que era... Eu não vou lembrar agora, mas a música era assim: sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou. Essa música, meu Deus, do pretérito, né? Sim, Perfeito. sim. Cantava demais pra mim, né? Então, a minha vivência com Deus vem dali. Vem ali do seio de casa, mais uma vez, a família como sendo a porta principal pro céu, né? Cara, que massa. E aí, veio dali. Veio nessa construção de todos os dias, 6 horas, 7 horas, às vezes 8 horas, tá rezando o texto. Eu e meus irmãos, né? O meu irmão, a diferença de mim pro meu irmão do meio de 10 anos. Vocês são quantos? Nós somos em 3. Minha irmã mais velha, de 11 anos mais velha que eu. Meu irmão tem 10 anos mais velho que eu. E aí a gente sempre se reunia para rezar esse texto. Então, o meu contato com Deus era ali. Foi passando o tempo, eu fui me engajando logo, sempre me engajando na igreja, logo de início. E aí minha mãe e minha irmã e meu irmão, praticamente todo domingo, estavam na igreja tocando, né? Meu irmão ele começou no violão, a minha irmã e a minha mãe já no vocal, né? E aí fizeram a fusão, nasceu. Sim. Que é isso, todo mundo lá canta, toca, tá. Hoje em dia, só eu. Minto, ela até me bateu, a minha irmã. Minha irmã também, até hoje ela atua legal, na liturgia, já foi coordenadora da liturgia, saiu agora da coordenação, mas todo domingo ela tá ali. Quando ela não tá cantando, ela tá participando ali com a gente, né? Que massa. E mediante isso, a gente cresceu nessa comunidade que a mãe ajudou a meio que fundar a igreja. A gente cresceu, né, nesse ambiente da Legionária, que eu tenho um amor muito grande pela Legionária, porque é como se fosse um amor materno, né? Sim, cara. Realmente, olhando assim, parece que ali elas carregam o amor de Maria. É como a minha mãe sempre falou, né? A Legião de Maria é como fogo de monturo, né? Que queima sem ninguém ver. Se a igreja cair, elas estão rezando. Sim, né? eu já vi isso aí bonito. Também. É muito bonito. É mesmo assim um exército. São verdadeiras escravas, né? E escravos, né? Que a Legião de Maria... O tanto de homem que realmente migrou para dentro da Legião de Maria, sim, através do texto dos homens, foi incrível. Então, eu cresci nesse meio e vendo elas cantarem, vendo eles ensaiarem dentro de casa, eu comecei a me interessar, né? Então, lá em casa a gente tinha aquelas pastinhas cheias de cântico antigo, sim, né? E aí quando dava... exatamente. Só o plásticozinho botava tá aqui a música do Padre Zezinho, A Barca. Tá lá. Eita! Aí começaram, né? Geralmente os ensaios aconteciam aos sábados. E aí eu sempre tava ali por perto. Sempre tava ali bebendo, sem estar mesmo diretamente, mas tava ali aproveitando aquele momento, né? E aí comecei a cantarolar algumas músicas juntamente com eles. E aí, mas essa disposição para música desde pequeno, né? Quando eu estudava num colégio que tinha aula de música. Sim, sim. Dentro da carga horária mesmo. E aí, o professor, ele tocava músicas, era música de ninar mesmo, e eu ficava batendo na mesa. E aí, pra criança da minha idade, eu falava assim, rapaz, tu é um psicopata, né? O menino tá tocando um forró na mão e eu tô cantando Atirei o Pau no Gato. Era mais ou menos isso. Ele cantava e eu conseguia acompanhar o ritmo na mão. Eu digo, rapaz... E aí ele falou pra minha mãe na época, né? Se você quiser investir em seu filho, ele tem um lado músico ali proeminente, né? E aí, juntou tudo isso, quando foi no período da minha catequese,
Acho que eu passei 2 anos, foi 2 anos na catequese, até eu completar meus 10 anos, quando eu fiz a minha primeira comunhão. Na minha primeira comunhão foi o meu primeiro contato de verdadeiramente assim, para subir, para cantar na missa, porque me colocaram para cantar o salmo. Caramba! E aí, com 10 anos, tu foi? Caraca, eu não ia nunca. Tem nem perigo. Nunca lá. Tu é doido? Se tu não ia nada. Não. Irmão, foi uma loucura. Eu não lembro direitinho o que foi que eu cantei. Eu sei que eu cantei. Eu sei que no final toda mãe vem babar, né? Normal. E aí, dali em diante, eu não larguei mais, né? O pessoal da igreja me acolheu. Não, vamos botar ele pra cantar e tal. E assim começou, realmente. Aí, os meus 10 anos, eu tive esse primeiro contato realmente com a música, cantando pra todo mundo ver. Passado isso, eu já entrei num grupo que... Geralmente, quando a gente termina a primeira Eucaristia, a gente já vai pro grupo Perseverança. Não sei, algumas paróquias são assim, né? Sim. Até dar a idade certa para entrar no crisma. E aí, nesse período da perseverança, foi um período que eu me entendi mais ainda como músico, porque eu fui... Apareceu uma aula num colégio que tinha próximo à casa da minha mãe, que era... Eu nem me lembro o nome do colégio. Eu sei que todo domingo tinha aula de bateria. E aí foi o meu primeiro contato. O primeiro instrumento que eu peguei foi a bateria. Sei tocar? Não. Mas foi o primeiro. Mas tá lá, faz parte da história. Tá testado lá, já fez parte da minha história. Então, nesse intervalo, Deus, ele realmente só observou. Ou eu me deixei ser observado por ele. Eu acreditava que ele estava ali, me cercando e me protegendo e legal, realmente não tinha aquela vida. Sim. 10 anos, 12 anos, menino. Mas ele já tinha preparado umas coisinhas para mim no futuro, né? Então, quando eu fui crescendo, meus 10, 11 anos eu peguei em bateria. Posteriormente, eu me interessei pelo violão. Acho que com 12 anos eu estava pegando o violão para tocar. E aí, nesse tocado do violão, a primeira música que eu peguei, eu lembro até hoje, foi a Santíssima Trindade. Não. Porque eu achava muito bonito. Foi mesmo, caramba. O nome do... Até hoje eu toco o mesmo tom, lá maior. Muito bom. E aí foi a primeira música que eu peguei. Diga, vamos por aqui mesmo. Aí as mais facinhas, inicialmente, eu tive ali 1 mês de aula com um professor e ele me alicerçou muito na questão de, vou te passar aqui os bisus das notas maiores, enfim. Sim. Mas de lá pra cá tem sido os mesmos sozinho mesmo, né? Massa. E aí, como eu disse, Deus vem trabalhando daí já. A missão do Marcos vem desse momento aí. Sem eu saber. Eu digo hoje porque olhando pra trás, eu digo, poxa... Consegue fazer memória, aqui já era Deus há muito tempo, irmão. Aqui já era Deus brincando comigo, já tocando meu coração, já querendo mostrar pra mim qual era a minha missão. Sim. Então, começou ali. Eu peguei o violão ali com os 12 anos, aí comecei a jogar para as músicas da igreja que eu já tinha costume, comecei a tocar, comecei a ir para a igreja, já para tocar na missa, né? Então, nesse período eu já participava do grupo de acólitos. Do período que eu saí da primeira Eucaristia, eu já fui para a Perseverança, da Perseverança para o grupo de acólitos. Pô, que legal, cara. Então, eu já estava ali há muito tempo. Então, assim, a minha base de liturgia da igreja vem daquela liturgia raiz, de Monsenhor, de Padre Léo. E eu só tenho 23 anos, mas eu bebi dessa fonte porque quem estava comigo era o que pegava, né? Essa fonte mesmo antiga. Então, a Franciele pede pra eu cantar mais as músicas antigas do que as novas. O Calel na barriga, ele já se mexe. Eu não sei se ele tá dizendo que não tá gostando ou se Não, pai, toca aí mais um pouquinho, né? Que massa. Então a música que a gente tem mais escutado lá em casa. Porque assim, é por fase, né? Vou já chegar lá, mas é por fase. A gente tem vezes, a gente passa um mês escutando uma música só. A música que nós mais escutamos agora é aquela Fica Senhor Comigo. Que foi a regravação do Juninho Casimiro, a música que é da Celina Borges. Sim. Que ela é exatamente a oração de São Padre Pio de Pietrelcina, né? Fica Senhor comigo, para que eu ouça a tua voz, né? Bonito. Tem estudado muito isso, música. Fechado parênteses, vamos voltar aqui. E aí, venho bebendo dessa liturgia desde o início. E aí, onde eu digo que Deus entrou ali para realmente me formar, me fazer entender quais são os caminhos que a gente deve tocar, para qual objetivo a gente deve tocar, né?
E aí a gente bebeu muito disso, né? Dessa liturgia bem arraigada, bem estruturada, bem montada, para daí, né, futuramente assumir outras missões. Pô, que legal. E aí a gente começou a tocar, a ir para as missas já na missão de tocar, já fui puxado para a liturgia. Aí foi um período em que eu tava, quando eu não tava acolitando, eu tava tocando. Na liturgia. E era o contrário, né? Era 2 domingos acolitando, 2 domingos tocando. E aí, só que nesse período eu parei de cantar. Eu comecei só no violão e aí sim. abandonei continuava a tocando, voz, só que sem cantar, né? Sem cantar, abandonei a voz e fiquei ali. E aí tem um período na fase do homem que ele começa a perder a voz. Não dá vontade, eu tô com fome. Esse período aí, termina cara... uma frase com a mesma voz. É horrível. É triste. Esse período aí foi o período da misericórdia. Porque toda vez eu tocava e o pessoal pedindo, por que tu não canta junto? Eu falei, porque eu não quero. Não, é porque eu queria. É porque não dava mesmo. Eu não sei qual é a voz que vai sair. Ontem eu tava cantando em dó, hoje eu já tô tocando em lá. Era nesse nível. E aí... houve todo esse processo, né, do amadurecimento da voz até chegar uma voz madura ali por volta dos meus 17 anos, né. Nesse período, eu já comecei a tocar em missas fora. Eu andava com muitos padres antigamente. Hoje não por conta da missão mesmo que a gente está vivendo. Porque assim, quando você tá solteiro, você tem um tempo dedicado às coisas, por exemplo, da missa ou missões externas, que precisam de você. Sim. Só que você assumiu a missão do matrimônio. E a missão do matrimônio é acima de qualquer coisa. E ela exige bastante mesmo. Né? E aí terminou que nesse período em que eu passei a tocar e cantar, eu fui chamado muito pra missa fora. Muito mesmo. Os padres me chamavam, vamos lá, vamos tocar, sei lá, em Água Branca, Pimenteiras. Caramba. Então me chamavam pra tocar na missa, né? Vamos lá compor um grupo. E aí foi um período em que eu conheci pela primeira vez a face da música que dá dinheiro. Foi dentro da igreja. Sim. Porque muitas das vezes tinha muita comunidade carente que não tinha um músico. E aí, não, Marcos, eu vou lá, eu pago o seu táxi, eu pago o seu Uber pra você ir lá tocar e eu dou uma ajudinha de custo, né? R$50, você... Sim. E pra lhe agradecer, um agrado. Ele dizia até assim, agrado, né? O famoso agrado. Do lanche, do sorvete. Né? Então eu comecei daí. Foi meu primeiro contato com o lado da profissional. Música. Isso, por assim dizer. Uhum. Mas nunca deixando de lado a parte da liturgia. Eu sempre tive um cuidado muito grande, porque às vezes eu chegava no interior, ou chegasse numa comunidadezinha que estava começando a liturgia a ser montada lá, e eu ali no auge dos meus 16 anos, eu queria estar ensinando, vocês podem utilizar isso aqui, porque esse canto aqui é mais apropriado. Às vezes estava lá o santo, céus e terra. E aí eu falei, a palavra não vai passar aqui, né? Então vamos aqui... Vamos colocar... assim, o padre... Eu botava sempre a culpa no padre. O padre, ele não gosta dessas músicas assim, não. Porque na liturgia é assim... Aí eu falava, o santo, na realidade, é uma oração que você canta no meio da missa, que ela pode ser rezada, pode ser cantada. É muito bonito quando é cantado, porque o santo, ele, na realidade, é o momento da missa que liga o terra a céu. Exato. E quem não pensar nisso é porque nunca cantou um santo de verdade. Pode ser o santo mais simples, que é o santo. Meu irmão, se você parar para escutar o que essa letra tem a dizer e o significado que vem por trás dela, né? Porque a letra, ela tá ali, o resultado de um significado maior por trás, né? Exatamente. Cara, é mesmo assim um momento de ligar a terra e o céu. Certo? E aí eu chegava e explicava tudo isso. Olha, aqui é uma oração, a gente tem que preservar essa oração. Então, vamos cantar isso aqui. É na hora, meu amigo. Bote aí o que você quiser. Pronto, foi o padre. Não foi, e a culpa era do padre. E aí foi nesse exato momento em que eu comecei a viver da música. Falando do lado financeiro da coisa, né? Só que eu ia, às vezes eu recebia, só que eu ficava naquela, rapaz, será que eu tô fazendo certo? Sim. Será que eu tô pecando, né? Será que eu tô pecando, Deus do céu? Coisa ruim. Negócio estranho. Receber dinheiro pra tocar na missa, uma coisa que Deus deu de graça. Eu não sei. Eu sei que eu passei esse tempo todo, né? Caramba. Saindo cobrando mesmo.
E aí eu falava com o padre, falava assim, padre, eu acho estranho eu ter que receber por tocar uma missa. Ele falou assim, não, meu filho, mas receba porque isso aqui é um presente que Deus lhe dá, que eles querem lhe ajudar, então receba. Eu falei, não, o padre falou. E aí eu fui entendendo o porquê das coisas, né? E isso dos meus 15 para os 17 anos eu já tocava em missa, já me desenrolava bem. E aí houve um período em que eu comecei a olhar para... Porque assim, a gente vive criança, certo? Até um determinado tempo. Mas passa para a pré-adolescência e adolescência, você começa a se questionar... Ave Maria! Coisas, né? Com toda certeza. Por que as coisas são assim? Por que realmente Deus não aparece para mim? Chegava a esse ponto, né? E aí eu começava a tocar nas missas e tal. E teve um período em que eu comecei a tocar todo domingo, mas já não via mais sentido. Né? Eu falei assim, poxa, eu preciso entender por que eu tô indo. Porque se me perguntassem, que é onde entra um dos temas centrais desse podcast aqui, que eu acho sensacional, que é onde entra o lado ordinário da coisa. Sim. Né? Onde é que vai entrar Deus no meu lado ordinário? Onde é que vai entrar Deus nos meus domingos? Porque eu tô indo pra lá, certo? Mas aí quando eu chego lá fora, se me pararem para perguntar, Marcos, por que isso acontece na missa? Ou, Marcos, por que tu crê em Deus? Eu ia titubear ali, certeza, mas era certeza mesmo. Por que tu toca as músicas da igreja? Ou por que tu deixa de tocar as músicas da igreja para tocar as do mundo? E aí é de confronto a mim, porque assim, eu sempre me vi como uma pessoa muito cética. Né? Eu até me vejo muito em ti, não sei porquê, mas eu me via muito cético. De achar que tinha que ter uma verdade absoluta para todas as coisas e que na realidade era só a minha infinita pequenez que não me permitia enxergar mais, né? Sim. E aí eu via muito, 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 muito disso. E foi mais ou menos uns 2, 3 anos que eu vivi nesse processo de me questionar por que eu estava indo sem sentido. Me questionar de por que eu tinha que levar tanto a sério uma coisa que eu não parava. Pra meditar ali, né? Tipo, pra degustar aquilo ali de pra fato, saber, né? o valor real daquilo dali, tá entendendo? Eu sabia da grandeza da missa. E por isso eu ia. Eu sabia que embora eu... Aí era onde entrava, assim, os paradoxos. Embora eu não visse sentido naquilo dali, mas eu sabia que aquilo dali tinha um sentido. Sim. Era essa a viagem toda. E aí... E esses pensamentos tomaram de conta do meu coração. E nunca, nenhum desses momentos eu deixei de ir. Nenhum. Eu acredito que eu faltei... E até é ruim dizer isso, mas eu me ausentei em alguns momentos de domingo de missa, mais depois que eu realmente senti a presença de Deus do que nesse período. Porque eu sabia que se eu saísse dali, era mesmo assim... Podia esquecer o Marcos. Sim. Ele não ia seguir o caminho de Deus, não ia de jeito nenhum. Sim. Mas, e aí houve esse período, né? Onde eu entrei tocando as músicas das missas, só que eu já tocava tanto já, que eu já tava por no aqui, automático eu tocava lá o Confesso a Deus, eu nem mudava os cânticos mais, eu não mudava. E aí, essa atitude, para quem já vem do berço católico, é uma atitude de mesmo assim, enfiar a faca no próprio peito. Porque tu imagina que se tu tá deixando de ter um zelo maior por aquilo dali, isso quer dizer que tu tá afetando a conversão de, sei lá, 100 pessoas que vão na missa. Sim. Cara, se tu deixar de trocar, nem de deixar pelo menos um zelozinho, e toda vez que tu olhar o domingo, olha, Senhor, deixa eu ver aqui qual é o evangelho, vou procurar saber qual é a aclamação que eu vou utilizar, a comunhão correta que condiga com aquele evangelho. Cara, se eu deixar de fazer isso daí, eu tô deixando de pegar muita alma para Deus. Sim. É uma falta de zelo muito, muito assim, de te levar pro inferno, realmente. Uma omissão, né? É uma omissão muito grande. Omissão direta. Como se você estivesse botando uma pedra na porta da casa das pessoas para que Deus não entrasse. Porque talvez se tu colocasse, sei lá, mudasse pelo menos o ato penitencial, que é o momento da contrição, que é o momento de pedir um perdão para que você seja digno de receber Deus na sua morada, que a gente diz, né? Às vezes, se eu mudar aquilo dali, já faz uma diferença no ponto de um irmão sentir Deus naquele momento. Então, o fato de eu ter deixado de ter zelo, o fato de eu deixar de ter aquele cuidado, pode com certeza afetar
na conversão daquelas almas, na intimidade maior que aquelas almas estão procurando. Quem já tá em Deus, já tá em Deus, mas tem muita gente que chega lá buscando, né? Exato. Às vezes a pessoa entra na igreja e vê que o Ministério de Música tá cantando uma música tão linda que resolve ir por conta da música. E por conta dessa atitude dele ir por conta da música, ele quer conhecer mais. Sim. Então, é onde tu falaste antes da gente começar, né? O Ministério de Música é um ministério diferente. Realmente, ele é um ministério diferente, total. Mas o Ministério de Música, por ser diferente, aí é que tem que habitar o zelo e o cuidado. Sim. Aí é que tem que habitar a humildade e de reconhecer que aquele serviço é exatamente para o outro. Não quer para mim. E foi uma coisa que eu demorei muito a entender. Muito a entender. Eu podia não ser a pior pessoa do mundo, mas eu me enxergava como a pior pessoa do mundo exatamente por não dar o 100% das coisas. Sim. Tá? Então, esse processo de tentar entender as coisas do mundo foi o que bagunçou muito esse intervalo da minha vida, no sentido de saber o que eu ia fazer para Deus, o que eu ia fazer em relação ao mundo. Sim. Porque ele dizia que eu tinha que ser o mesmo que eu sou dentro da igreja, no mundo também, mas o mundo era muito na contramão do que eu falava, e aí eu não colhia amizades que faziam enxergar cada vez mais aquilo dali, né? E aí houve um período em que eu vivi, realmente, os domingos que eu ia eram domingos sabáticos. Sim. Domingos que não tinha entrega total e que eu só ia no automático, levantava cedo, tocava na missa das 7. Às vezes tocava numa de 9, às vezes ia para outro lugar que precisava para tocar na de 10, a mesma coisa. Não tinha. Aí no final da missa as pessoas chegavam, eita, mas tu canta bem, e aí nem tinha mais empolgação. Sim. Né? Porque nem porque eu enxergasse que aquilo ali realmente não era um trabalho meu. Porque, assim, a pessoa chegava para você e falava, não, Marcos, tu canta bem. E tu dizer assim, não, pois bendito seja Deus, porque esse dom aqui não é meu. Aí sim, mas nem isso, né? Nem isso eu chegava a fazer. Porque realmente era muito automático as coisas. Mas aí caminhei. Mediante a isso, comecei a caminhar dentro da música como um todo, né? Já pegando a parte secular da música. Como trabalho isso, mesmo. Como trabalho. Então, até porque na época eu ainda estudava. Até hoje eu estudo, né? Ninguém... Então, hoje eu não estudo mais. Tô aí largado, né? Mas até hoje... E aí, quando eu comecei a estudar, eu gostava de tirar um dinheirinho por fora, porque... Enfim, queria ter minhas coisas. Sim. Queria investir nas minhas coisas. Queria comprar esse violão aqui. Né? Importante. Que hoje em dia, né? Meu amigo. Outra coisa. Se vocês verem, o violão tá aqui. Daqui a pouco eles vão ver aí. Tem violão, meu amigo. Pois é. E aí... Ele vai deixar aqui, não pode. Ficou bem que, né, antigamente. Então, você descobriu por que tu tá aqui, mano. Nós vamos roubar o teu violão. Desse jeito. Então, assim... Comecei a tocar no meio secular para que eu tivesse realmente uma fonte de renda ali, pudesse pagar minhas coisas. E aí eu conheci, né, o mundo secular da música. Né? Eu aprendi do MPB ao bregão, a sertanejo, a forró, a, sei lá, tocava muita coisa. A minha cabeça aqui, se tu puxa música de fulano de tal, eu puxo, porque peguei. O repertório é vasto. Então, e aí foi um período em que começou a aparecer mais contratos. Marcos, eu queria que tu tocasse no aniversário do meu filho. Eu queria que tu tocasse na minha festa de formatura. Então, meu primeiro contrato que eu fechei, eu nem sabia escrever assim. Eu, Marcos, pedi para um colega meu fazer um contrato para mim. E aí ele fez lá. Eu declaro para os devidos fins que tocarei. Exatamente. Sem aí, desafinar. Foi nesse intervalo, foi o meu primeiro contrato que eu fechei. Né? Eu fechei um contrato até hoje eu lembro, foram 2 horas de MPB antes de uma banda tocar. Nesse período, me pediram pra tocar um Djavan. Vergonha grande. Rapaz. Aí tinha uma música lá dele que era muito difícil. Só nota simples. Nem na cifra simplificada já é preciso 3 mãos pro cara conseguir. A moça pediu 10 músicas do Djavan no repertório e eu aprendi 2, eu acho.
Das 10 que ela pediu. Não, foi beleza. O resto era aquela, só vocês. Era. Pior que era jeito. no problema da harmonia, né? E aí foi daí que eu recebi meu primeiro dinheirinho. Eu falei assim, olha, aqui tem rumo. Aqui tem um negocinho diferente. E aí eu comecei a tocar, fazer voz e violão. Às vezes eu chamava alguns amigos meus pra compor essa banda, por assim dizer. E... Só que vinha sempre martelando na minha cabeça uma coisa assim... Eu tentava tocar ali, mas tinha uma coisa que me puxava pra trás. Então, eu cheguei a fazer uma live, no período da pandemia eu fiz uma live, onde eu chamei um colega meu, sanfoneiro e tal, e um colega meu que era violonista. Passei assim, mesmo assim, 4 meses focado, não, vamos pra cima, vamos cair nesse mercado. Depois da live, murchou, cara. Tipo assim, murchou do nível que eu não sentia vontade nem de gravar. Caramba. Nada mesmo. Eu falei assim, tá estranho isso aqui. Puxa, eu empenhei tanto, as pessoas correram tanto para que eu pudesse fazer essa live e tal. Acho que foram 2 horas de live. A moça cedeu um espaço, tu vê o espaço, é enorme. Para vocês terem ideia, uma das maiores distribuidoras aqui de Teresina colocou freezer lá nessa live. Caramba! Tá foi um movimento mesmo. Foi, né? Tá entendendo? Depois da live, eu cheguei em casa e tal. Nessa época, eu tava com 1 mês de namoro com a Franciele. Eu vou já voltar os anos pra gente dar continuidade. Sim. Mas caiu assim. Então, tipo, eu tocava, mas alguma coisa me puxava pra aquilo ali não dar certo. Cheguei aí em shows muito grandes pra poder ver como é que funcionava a estrutura de palco, ver como é que funcionava, sei lá, o palco em si, pra poder entender como é que... Mas não ia, de jeito nenhum. Eu falei, rapaz, isso aqui tá estranho demais. O que eu vou fazer da minha vida? E aí, nesse intervalo dos meus 15 para os 17 anos, foi o período que eu descobri que eu gostava muito de exatas, né? Que é onde vai entrar a engenharia. É onde eu descobri que eu gostava muito de exatas e que eu queria aquilo ali pra... Mas como é que foi? Porque assim, vamos lá. Tipo assim, tem lá a parte artística se desenvolvendo. Sim. Aí tu tá lá e, tipo, a gente imagina que o cara, quando ele desenvolve nessas partes artísticas, ele tem naturalmente, assim, não é que é uma repulsa, mas ele tá mais acostumado com outras áreas. Como é que foi, tipo, essa parte de, tipo, eu tô aqui tocando e tudo, mas, bom, eu vou aprender a construir um prédio. Tipo, como é que foi isso? Mas eu, assim, particularmente, eu acho até uma visão um pouco errada. Aí, ó, defenda a sua tese, mano. Por quê? Vamos aqui confabular. Nós estamos todo mundo aqui em casa, né? Porque se tu for parar pra pensar, quando tu vai estudar música, é muito exato. É verdade. Se tu for... Quando o Pitágoras ele pegou a cordazinha e começou a dividir em oitavas, ele foi um matemático puro. Sim. Então essa visão eu acho mesmo. Né? Você tem um ponto, Eu assisti esse vídeo não sei, daqueles vídeos que tinha na TV Cultura. Sim. Não, é na TV Cultura não, acho que é no assisti foi no Looney Tunes. Telecurso 2000. Mas tinha um vídeo mesmo que faz ele cortando no meio, né? É verdade. Pois é, então a música ela é matemática pura. Tudo. Deus é matemático puro. Por isso já tem uns pontinhos aí com ele. Então, assim, quando me surgiu a vontade de fazer exatas, é porque eu gostava muito de realmente das exatas. Eu sempre fui um aluno muito promissor dentro da sala de aula. Sim. Muito, muito promissor dentro da sala de aula. Então, eu não me lembro, mas as minhas maiores notas, quando eu fui fazer o vestibular, foi a redação, que era craque, né? Escrito legal, por isso, legal. As composições, né? Legal. E muito craque em matemática, foi as minhas maiores notas, né? E aí eu resolvi casar. Não, então vou estudar aqui pela manhã, tranquilo. E aí de noite eu saio pra poder tocar. Né? Tá muito bom. Poxa, qual o aluno da universidade consegue fazer isso, né? Porque a gente não tem tempo. Meu curso, por exemplo, é integral. Então, por exemplo, tinha dia que eu tinha aula quarta-feira de noite. Já não marcava contrato para aquela noite. Mas na sexta-feira já estava reservado já. Legal. Tá entendendo? Legal. Então, nesse período eu descobri dentro da matemática. E aí resolvi fazer engenharia cartográfica e de agrimensura. Ainda não bastava ser uma, tinha que ser duas. Psicopata dele. Né? E aí, por isso que eu tô até hoje lá, né? E aí, hoje eu trabalho como analista financeiro porque eu também desenvolvi muito dessa vontade de saber sobre gestão. Legal. Né? E aí dentro da engenharia eu nunca quis cair no campo, eu quis ser a pessoa que está lá no escritório calculando direitinho como é que vão ser as coisas, fazendo a gestão do meu negócio para poder, né? Entendi, cara, entendi.
E aí, nesse período, eu entendi o que eu queria fazer da minha vida, né? Entrou primeiro a engenharia e muito posteriormente entrou a gestão financeira, no sentido, eu estudava muito sobre investimento e a música sempre ia me acompanhando. Era o que eu conseguia botar o pão dentro de casa, por assim dizer. Morando com os pais, eu botava o pão dentro de casa. E aí, eu vinha muito desligado, né, das coisas de Deus. Eu tinha muita coisa para fazer e pouco tempo para Deus. Muitas coisas para o mundo, pouco tempo para Deus. Quando foi no período em que eu entrei para a universidade, eu vivenciei um retiro de carnaval. Fui convidado, eu fiz a JC em 2017. A gente só pode servir outras paróquias depois de um ano, né? Sim. E aí no ano seguinte, 2019, eu fui para um retiro de carnaval. E nesse retiro, meu irmão, Deus fez. ali o homem... Já foi o Renascer? Não, foi Não. Foi o primeiro retiro da paróquia da Santa Terezinha. Santa Terezinha, sim. Lá no Satélite. Legal. Até bebi uma aguinha aqui que eu lembrei. Eu acho que... Não sei se eu me lembro dele. Não. Acho que eu só fui num desse retiro. Não, lá. tu foste. Acho que ele foi no segundo. Porque eu me lembro... Pronto. Porque eu me lembro que os meninos que foram servir lá, eles falaram que você tava lá. Ah, sim. E aí... Nesse retiro foi surreal. Foi assim, meu primeiro servir fora, sim, da minha paróquia. Eu só servia na minha paróquia. Eu já vinha frio e aí recebi esse convite. É por isso que eu digo que nós que aqui estamos, nós somos os piores mesmo. Cara. Nós somos assim mesmo, assim... Sei não, doido. Deus, ele tem preferência. Ele tem um negócio. Tem umas preferências. Tem. Nós somos os piores mesmo, porque... O Antônio disse aqui, né? Eu não presto. É verdade. Eu vi um trecho que ele falou sobre a mesma coisa. Quando ele falou, eu me identifiquei muito, que ele falou da família dele, né? Sim. Bom. E aí, ele me chamou, né? Jesus me chamou para aquele retiro, né? E a gente começou a ensaiar, acho que 2 meses antes. Começamos a preparar tudo. Eu digo, pronto, é aqui mesmo. Então, nós vamos aqui e vamos ficar aqui. Não vou viajar no carnaval, não vou sair no carnaval. Eu já vinha de naquele mesmo ano em que eu tava meio que sabático para as missas, tava indo por ir, eu tinha abdiquei. Tipo assim, abdiquei não, fiz o certo. Não viajei na Semana Santa. Sim. Porque eu já me sentia mal de já tá fazendo tanta coisa errada. E ali naquela semana naquele momento ali, eu não. E é porque assim... Aos olhos de quem tá de fora, poxa, é muito básico. Mas para quem já tem a vivência, sabe o quanto é doloroso. É outra coisa, cara. Errar com Deus. É muito ruim, cara. É muito ruim. E aí, me chamaram para esse retiro em 2019, retiro de carnaval. Tá bom, vamos lá. E nessa época eu tava com o meu outro violão. Esse violão que eu tava... Antes já tava com 10 anos com ele, já tava na hora de aposentar o bichinho. Já pegou muita missão. Caraca. Pelo amor de Deus. 10 anos já, eu digo, não, vamos aqui. E aí eu já tava com ele nessa época. E esse retiro foi o momento em que Deus realmente me chamou pra perto. Como eu falei, pra mim ele sempre foi um observador. Porque eu era muito cético pra enxergar que ele tava ali do meu lado sempre. E muito cético pra poder... parar, pra tu ver, a ignorância é tão grande que a gente não... Eu falando de mim, né? Eu não estudava, não parava pra estudar sobre o porquê Deus está na Eucaristia, Deus ser a Eucaristia. Não, eu tocava uma missa onde eu não sabia que a missa era dividida em liturgia da palavra e liturgia eucarística. Eu falava, sei lá, quando o padre ia colocar as oferendas, eu sempre falava receba ao Senhor, porque eu pensava que ele estava falando de Deus, né? Quem nunca? Na realidade, ele estava só permitindo o padre. Aí, meu Deus do céu. Então, Deus era observador na minha vida porque eu era um observador de Deus apenas. Eu não parava para estudar, eu não parava para ler, eu não parava para meditar sobre realmente o que ele estava dizendo. Era por emoção de estar as pessoas dizendo, tu toca bem aqui, tu toca bem ali, enfim, não tinha base, era muito raso o relacionamento, né? Porque... Não deixa de ser também um risco que se corre, né? Muitas vezes a gente vê, tem testemunhos e testemunhas, né? Tem
gente que Deus permite viver uma vida inteira dentro da igreja, né? Da vivência das coisas. Às vezes a família é toda de dentro da igreja católica, então você está ali numa vida completamente inserida. E acaba que a pessoa meio que se acostuma, né? Vai se acostumando e tudo. E se acostumar é muito arriscado e muito perigoso, né? Porque a gente acaba caindo nessa cilada de não dar o real zelo, como tu mesmo colocou aqui, né? O real zelo às coisas, né? Aqui no podcast a gente ouviu, eu não sei se foi do Padre Enéas, não lembro quem que falou aqui pra gente, eu acho que foi até nos bastidores, sobre o zelo que precisa ter com as coisas. No dia que a gente não tiver a preocupação com os detalhes, vai ser apenas mais um podcast, né? É verdade, e aí é o risco que a gente corre em viver inserido dentro de uma rotina católica e ser apenas mais uma missa, né? É o risco que a gente vai correndo. Então eu acho que, enquanto eu falava, né, sobre o momento que começou as perguntas internas, né? Cara, mas por quê? Né? Começou algumas coisas do mundo chamar mais atenção. Não deixa de ser Deus também colocando algumas dúvidas necessárias ali para que tu começasse a olhar, a buscar pela verdade que estava só passando o olho, né? Então, tipo, colocação de olhar com mais zelo para que tu conseguisse conhecer de verdade aquilo que tu estava vendo, né? Perfeito. Recentemente a gente tem algumas pessoas que têm chegado pra gente, graças a Deus, e fazendo essa migração mesmo, né? Para a Igreja Católica justamente pelo conhecimento. E eu lembro que, eu não sei se foi no episódio do Black, foi no primeiro episódio, ou foi no segundo, não sei se foi com o Diego, que eu nunca lembro de nada, mas... e que a gente falava justamente sobre essa linha de conversão do nosso tempo vir muito do conhecimento, né? As pessoas terem esse contato com a verdade católica, com aquilo que é palpável, né? Exato. E de não ser errado a gente querer mesmo o conhecimento da coisa. Né? Que foi isso que partiu aí na tua vivência. Cara, eu preciso conhecer e às vezes não deixa de ter aquela, rapaz, será que eu tô errado em querer saber demais? E a gente se apegar tanto a uma coisa que é tão bonita, que é os mistérios de Deus, e esquecer das coisas que, não, tem os mistérios sim, mas tem coisas que Deus deixou para que a gente conhecesse. Exatamente. E é importante, cara. É tão demais, real isso, porque tipo assim, o que eu fico pensando enquanto tava vendo vocês falarem, aqui a gente pronuncia as conjugações corretamente, exatamente. Substantivo. Mas é que já pensou, cara, se numa experiência dessa a gente não decidisse se permitir ter essas dúvidas, tipo assim, da gente tá lá e caramba, eu tô aqui, a minha vida na igreja, e aí, putz, será se Deus tá aqui? E se eu mato aquilo ali exatamente naquilo e não me permito buscar a verdade, né? Não me permito ir atrás daquilo. Talvez eu morra sem ter uma experiência com Deus, que seja... Tu tá entendendo? Que tipo assim, cara, que seja... eu dou testemunho da verdade. Eu toquei nessa verdade aqui. Não é alguma coisa que me disseram. Eu de fato... Vivi. Entendeu? Eu vivi. Eu tava ali como os discípulos de Emaús, né? Tava ali com ele, mas na hora que... Caraca, agora explodiu, eu tô vendo aqui, né, cara? É muito isso, a gente mata isso na hora. É uma falta de lógica muito grande, e foi muito importante ter falado isso, porque é uma falta de lógica muito grande. Se eu era o cara cético que precisava da verdade absoluta, por que eu não procurava exatamente conhecimento? Sim. Né? Tu falaste sobre o conhecimento ser uma linha de conversão muito grande para as pessoas nos últimos tempos, né? E realmente, conheço muitas pessoas que vivem ali no meio termo, pendendo pro lado católico, porque tá começando a entender as coisas. Sim, cara. Pensa que não é só aquele rito, não é só um rito. Meu irmão, ali é Jesus. Ali é a 100%. Vida, a experiência, a morte, a descida da mansão e a ressurreição. Naquele momento que a gente vai no domingo, meu Deus do céu. Eu fico arrepiado, cara. É aquilo ali. E aí, por isso que eu tô dizendo, por isso que eu concordo muito com o que você falou, que é em relação ao conhecimento. Tem alguns colegas meus que eu já até prometi aquele livro...
Todos os caminhos levam a Roma. Scott Hahn. Esse livro aí, eu não cheguei a ler ele todo. Na realidade, eu ouvi parte dele e me deixou mais convicto da fé. Exato. Então, assim, as pessoas têm buscado estudar sobre patrística, né? Têm buscado pegar os pais da igreja primitiva para poder entender por que o catolicismo é a igreja de Cristo, a igreja fundada por Cristo, né? Exato. Hoje em dia, se me perguntarem, meu amigo, é porque foi Cristo que botou. Não vai pra lugar nenhum. Foi ele, irmão. Pergunta pra Alexia. Até a Alexia sabe que fundou a igreja foi Cristo. Foi escolástica dominical. Ela leu todos os parágrafos do catecismo, com certeza. Então, nesse momento da minha vida, que veio essas perguntas, foi exatamente muito bom tu ter falado isso, porque agora eu enxergo que foi realmente a necessidade da pergunta para que eu rompesse aquilo dali, né? Sim. Então, fui para aquele retiro de carnaval, servi no Ministério de Banda. É porque era só uma banda do Ministério. Aí a Ministério de Música. Fui lá pro Ministério de Música e ali a gente começou a experimentar de Cristo. Logo eu tava cercado de pessoas que já tinham uma pequena caminhada. Que legal. E aí onde o meio influencia demais, cara. O meio que tu tá é o meio que vai te ajudar a ficar mais convicto dos teus princípios. Exato. Então eu tava no meio de pessoas que eu podia ali sentar e olhar, e escutar e aprender. E aí durante um dos dias... Eu lá na frente do Santíssimo e a minha oração para aquele retiro foi exatamente que eu sentisse a presença dele, da forma com que o meu irmão sentia. Esse era o meu pedido, porque eu enxergava Deus no meu irmão, mas eu não enxergava Deus em mim. E aí isso me matava. E aí eu falava para ele, vem, dilacera, faz o que tu tem para fazer, porque eu falava até assim, eu quero aquele Javé que botou o dilúvio, eu quero esse Javé aí. Quero que o Senhor rasgue, porque eu sou muito pequeno diante da tua graça e não dá para eu enxergar. Não é porque eu quero que o Senhor me mostre para o Senhor me provar. Eu quero que o Senhor me mostre e realmente dar um sacode e falar assim, menino, tu é só um menino. Eu sou teu pai, me aceita e vamos embora, segue a tua missão. Tenta cavar o teu lugar no céu. Eu quero que o Senhor faça isso daí. É isso. Meu amigo, ele escutou. Ele pegou, foi de primeira. Quando foi na terça-feira de carnaval, na terça-feira do retiro, a gente foi... Sempre há um momento... Chegou ali na sexta, logo na quando chegou na terça-feira, quando dá 6h15, a gente sempre encerra a capela para poder guardar o Santíssimo. Enfim. E nesse dia a gente foi para a capela 6h15 para encerrar. Ia ser 15 minutos para encerrar, para dar continuidade às dinâmicas exteriores do retiro. Meu amigo, nós entramos nessa capela. Aí, quando tava dando uns 10 minutos, teve uma irmã que foi relatar que sentiu cheiro de rosas. Começou a orar, que disse que estava rezando um terço pela noite no quarto das meninas, e aí ela disse que durante o terço ela sentiu o cheiro de rosa, aroma de rosas, e queria colocar aquilo ali para os jovens. Aí, quando ela começou a falar, eu já senti um... Opa, tem um negócio aqui. Acho que é aqui agora. Chegou aqui agora. Pegou assim, eu senti... Aí ela começou a falar. E aí ela pediu o ministério cantar uma música, que a música era Cheiro de Rosas, né? Da Cola de Deus. A gente começou a cantar Cheiro de Rosas, né, irmão? Aí a unção veio. E aí Deus utilizou do maior artifício dele. Porque depois disso eu vi que Deus conversa comigo através da música. Eu posso estar com um questionamento na minha cabeça. Se eu botar um fone e escutar uma música, a música vai ser exatamente o que ele quer que eu entenda. É incrível. Nesse dia, nesse tempo, tinha acabado de lançar Suficiente Pra Mim, do Thiago Brado. Sim. E aí começou Cheiro de Rosas. Cheiro de Rosas, Nossa Senhora se apresentou pra quem ali estava. Realmente, a mulher... Eu falei assim, poxa, tanto tempo eu me deixei ser órfão dessa mulher aqui. E ela tá aqui de novo. E ela tá aqui pra me mostrar que o filho dela é o caminho. Porque eu acredito que ele utilizou dela para deixar as coisas mais fáceis para mim. É incrível como eu... Massa demais. Nossa Senhora, ela aparece assim, realmente, como se fosse facilitar. Sim. Ela é a porta larga do caminho estreito. É isso. Sim. Porque essa mulher aqui, ela é
sensacional demais. Muito, muito sensacional. E eu vivi essa experiência no espírito, onde pessoas que estavam do meu lado, rapaz, foi engraçado demais. Um irmão dessa altura assim, caiu do meu lado. Puf, vixi, mano. Falta energia. É aqui que é aqui, né? E aí eu comecei, realmente eu me ajoelhei no chão, me debrucei e pedi realmente aquela presença de Deus. E Deus, em nenhum momento, ele olhou com o braço da justiça dele, mas totalmente com a misericórdia. Cara, assim. Ele olhou assim pra mim e disse, meu filho, eu tô aqui. Sente aqui, vamos conversar, vamos se entender. E aí, naquele ano, nesse momento, eu saí da capela, muito assim, maravilhado e muito com medo, porque era uma experiência que eu nunca tinha visto. Era uma experiência que de fato, mexia com um lado que eu preciso, que é o lado do ceticismo, né? O lado da verdade, que tem que ser algo palpável para acreditar. Sim. Então, eu saí... Se antes eu tinha perguntas, eu saí de lá com mais perguntas, mas com uma vontade tão grande de saber, porque eu queria amar mais a Deus, que as coisas se resolveram, né? E aí eu saí daquele retiro, eu cheguei na quarta-feira na casa dos meus pais, eu falei para eles, né? A experiência que eu tinha vivido. E eu falei assim, descendo água no olho. Porque eu queria que eles tivessem sentido o que eu senti. Eu sempre vi minha mãe, meu pai muito na igreja, mas eu sempre vi aquele amor católico das antigas, aquele amor verdadeiro assim das antigas, sim. E eu queria que eles pudessem experimentar daquela grandeza do Espírito Santo. Mal sabia eu que eles já tinham vivido, né? Então a gente quer tanto dar pro outro, às vezes o cara já sabe como é. Sim. E já sabe há muito tempo. E eles ficaram muito felizes, né? Meu filho, depois que você continue nesse caminho que você tem. Não sabiam o que eu estava passando, o que eu estava pensando na minha cabeça. Porque, na realidade, eu não sofri, né? Uhum. Eu me coloquei numa posição de sofrimento. Mas em nenhum momento da minha vida eu sofri pela ausência de Deus. Na realidade, eu só coloquei Deus como observador. E eu tenho as consequências de tê-lo como observador apenas. Somente. E aí, nesse ano, realmente, eu vi verdade na missa. Vi a verdade que eu queria na missa. O tamanho do egoísmo, do orgulho da pessoa. Vi de verdade o que era a missa. Essa é a frase. Vi de verdade o que era a missa. E vi por que a missa era a missa. E aí, desde então, era tipo assim, eu não podia deixar a vírgula mais passar na folha da margem do cântico, que eu já estava ali rente. E aí, eu ainda vivia, né, tocando na missa, mas tocando no meio secular, juntamente com a faculdade, juntamente com as músicas da noite, né? Sim. Que é um ponto que eu vou colocar. Isso tudo 2020? 2018 para 2020. Ah, tá. Antes da pandemia, Antes da pandemia. Que foi um período que eu realmente... O retiro foi antes da pandemia. Foi. E que realmente foi um período que eu... Antes da máscara. Antes da máscara. Foi um período que eu realmente aprendi muito. Foi nesse intervalo, de 2018 para 2020. Que aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre a igreja, a entender um pouco mais da igreja. E aí eu deixo aqui um recado para todos vocês. Nunca pense que você sabe de alguma coisa. É de uma singeleza tão grande que Deus revela as coisas. Sim. Cara, hoje eu tenho um compadre, que é o compadre Rodrigo, que ele foi um dos caras que mais contribuiu para a minha conversão. Porque hoje em dia, ele vai noivar, aliás. Ele me ensinou muito, mostrando através de linhas pequenas a grandeza de Deus. Tipo assim, eu não sabia o que era uma penitência. Eu ia me confessar, eu não sabia o que era uma penitência e não sabia o que era indulgência. Pois nós passamos 2 horas só conversando sobre penitência e indulgência, para tentar entender e botar na cabeça o que era. Então, tipo assim, entender, mas não é só entender, é entender para depois daquilo ali que a gente está fazendo, botar em prática. É isso. E aí eu passei 2 anos da minha vida tentando entender como é que funcionavam as coisas, né? Mediante isso aí eu fui tocando no mundo, tocando na igreja, tocando no mundo, tocando na igreja, tocando no mundo. Não dizendo que as pessoas que estão no mundo são as pessoas erradas. Não, pelo contrário. Nós que estamos aqui, que somos os piores, temos que realmente levar a Deus a essas pessoas, porque
É como tá lá em João 15:18, se não me falha a memória. Não errei. Ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim antes que a vós. Certamente. Né? Então, quando eu digo que eu vou para o mundo, que eu vá para o mundo com o amor que Jesus veio, para pegar realmente a samaritana, para pegar aquele leproso, para dizer para aquele irmão que estava em cima do leito, tua fé te salvou, ele toma teu leito e me segue, e o cara vai lá, toma o leito dele. Meu irmão, eu queria ter a atitude daquele cego que estava lá, que ele só tinha o leito e pegou, botou no ombro e seguiu Jesus e acabou, meu irmão, ele não olhou mais para trás não. Eu queria ter sido desse jeito desde sempre. E hoje eu luto para ter essa atitude todos os dias, né? Para ter essa atitude no meu ordinário. E aí, nesse período, eu fui querendo mais estar perto de Deus, mas querendo mais estar perto de Deus. E quando foi no final do ano, é onde entra realmente o pilar da minha vida, que foi a Franciele. Que é isso? Não, aí, o cara, não, pelo amor de Deus. O cara, que é isso? Retiro Franciele, não foi o suficiente. Foi quem? Franciele foi o pilar da minha conversão. Que é isso? Total. Ó aqui. Todo arrependido. Meu Deus. Foi o pilar da arrependido. Foi o pilar da conversão e hoje sim. É o pilar da vida dele. Que é isso? Não, mas aqui você tem uma frase de efeito. Isso aqui é tanto foi como é. Tanto foi como é. Como é, né? Então, e aí passei esse período tentando entender. E quando foi em dezembro, eu fui chamado para tocar na parte social do retiro lá da Tancredo Neves, né? Na Paróquia Imaculada. E aí a gente sempre toca na praça. Na praça tava eu tocando aqui, um colega meu do meu lado tocando carrom, que era o Marcos estava sentado do meu lado tocando carrom. Nessa época a Franciele estudava na Estácio. E o ônibus que ela pegava passava exatamente na frente da praça. Ela pegou esse ônibusinho dela, passou lá em frente à praça e viu eu e o Marcos, que era um amigo em comum, tanto dela quanto meu. E aí, épocas de redes sociais, né? Franciele me seguiu no Instagram porque tinha me visto lá na praça tocando. E aí foi o momento em que eu comecei a conversar com ela. A gente passou cerca de 3 meses conversando. Foi de dezembro até fevereiro ali, onde eu servi no retiro que ela estava participando. Ela me convidou no mês seguinte, mês de março, esse mês que nós estamos agora, para poder servir nos festejos da comunidade dela, que era São José. Sim. E aí a gente já vinha conversando, a gente realmente já tinha entendido quem éramos um para o outro. Sim, ele já tinha mandado a mensagem. Já tinha se engraçado pra gata. Ele músicos já tinha mandado, olha que eu tenho dó. Ele meteu o cavanhaque pra cima da gata. Tá o quê, rapaz? Ele aqui, eu tenho dó de tu ficar sem mim. Bom, essa daí eu nunca utilizei. Muito bom. Podia ter utilizado antes. Eu vou patentear. Quando aí a gente passou esse período conversando, realmente conversando e se conhecendo. Quando... no mês de março de 2020, foi o momento que se instalou a pandemia, né? Eu cheguei a ver ela no dia 15 de março daquele ano e eu só vim ver ela de novo em junho. Tipo, eu encontrei com ela nos festejos e a gente já conversava direto. E aí mal sabia eu que o mundo ia parar, né? Aí foi um período que a gente passou só realmente conversando pelo WhatsApp, porque nós tínhamos idosos em casa e a gente tinha muito medo de estar levando realmente, saindo de casa pelos perigos, né? Sim. Da rua deserta que tinha naquele tempo. Mas durante esse período foi um período muito importante, porque a gente praticou uma paciência para viver aquele momento e para eu realmente ver que a Franciele era a pessoa da minha vida. E por quê? A Franciele chegou assim para mim: Marcos, a gente está em um patamar. A gente conversa todo dia, a gente já se conhece bastante, mas eu preciso de uma certeza sua. E aí eu falei assim: não, você é a pessoa que eu quero para mim. Só que esse eu quero para mim tinha que ser em totalidade. Como é que eu entrego a totalidade de um namoro? Na castidade. Tanto eu como ela vivemos um tempo em que nós não vivemos a castidade. Mas daquele ano que eu vivi a conversão, eu comecei a querer viver a castidade. Né? Então,
Quando deu em 2020, que ela chegou e falou assim, Marcos, eu não quero entrar em um namoro hoje, se não for para que eu e você cheguemos ao céu e para que nós vivamos a castidade juntos. Eu digo, é tu mesmo. Peguei Toma aqui esse anel, gata. Aqui. Peguei e fui pelado. Vem aqui agora. Essa introdução dela aí. Poxa, aí eu falei assim, meu amor, não fale mais nada. Silêncio. Não diga mais nada. Vamos, e a gente vai começar assim, vivendo a castidade. Isso foi no mês de abril de 2020. A gente se encontrou em junho de 2020. Nos encontramos algumas vezes de junho para julho. Pessoalmente já porque estava mais liberado as coisas. Quando foi em agosto, a gente começou a namorar. Foi em dia 12 de agosto de 2020. E um processo gigantesco, cara. Depois que a gente começou a namorar, aí foi que Deus começou realmente a entrar. Porque a Franciele com Deus é de uma firmeza tão grande que começou a me contagiar mais do que eu já vi. Então, por isso que eu digo que ela foi um pilar mesmo. Uma catapulta. Se eu tivesse sozinho, eu tinha conseguido, porque Deus é misericordioso. Mas com ela, as coisas foram muito mais rápidas, né? E aí eu comecei a compor. Comecei a escrever a música de Deus. Começaram a aparecer mais contratos de música secular. Começaram a aparecer as coisas mais do lado de lá também, mas também começaram a aparecer as coisas mais do lado daqui também, né? E a gente foi caminhando juntos. E a gente passou 2 anos. Agora não vou lembrar. Mas foi quase 3 anos. Sim. Mas foram 2 anos, porque a gente noivou em setembro de 2022. Noivamos em setembro de 2022 e nos casamos em 22 de julho do ano passado, né? E eu vou te dizer, irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs. Depois que a gente começou a viver aquela vida que Cristo realmente queria pra gente, as coisas começaram a mudar muito grandemente mesmo. A gente noivou em setembro. Eu não tinha emprego fixo, né? Porque eu trabalhava tocando mesmo na noite. E às vezes tinha meses que eu conseguia arcar bem com as nossas coisas, mas às vezes era só ela mesmo, né? Sim. E eu não gostava, nunca gostei disso. Porque às vezes ela se arriscava demais. E o senso de proteção é muito grande, né? Principalmente quando você já tem ali uma maturidade espiritual bem desenvolvida. E aí a gente começou quando a gente começou a namorar, a gente já decidiu logo que tinha que criar uma oração. Nós temos uma oração. Se você vê a cor mais linda do mundo, a oração, o nome da oração é Habite em Nós o Amor de Deus. Essa oração, todos os dias, desde o primeiro dia que a gente criou ela, nosso noivado, até o nosso casamento, até os dias atuais, antes de dormir, na hora que acorda, a gente faz ela. Porque foi ali que foi construído realmente. Sim. Quando a gente fazia acompanhamento com o Padre Adão, que ele fazia o nosso discernimento espiritual, né? Ele era o nosso diretor espiritual durante o nosso namoro. Ele ficou assim, poxa, eu quero essa oração, porque isso aqui é uma coisa que realmente não foi criado só para nós. Sim. Foi criado para que jovens namorados, jovens casais pudessem estar ali realmente bebendo daquela graça ali que aquela oração tem. Depois eu vou mandar pra vocês. Legal. Não, tá? Tu vai rezar ela já, mas depois. Beleza. Quando nós for finalizar, tá? E aí, a Franciele me trouxe muito, de novo, pra música católica. Me trouxe muito pra cá. Olha, eu gosto muito quando você canta... A música que ela mais gosta de ouvir cantar é aquela Confessa a Deus. Confessa a Deus, Pai. Bonita. Básico, simples, puro amor de Deus, pura essência do catolicismo, entendeu? Então, tipo, ela me ajudou muito nessa questão de, pronto, aqui é o meu lugar e daqui eu não quero sair. Era diferente quando eu cantava as músicas do secular, eu queria que acabasse logo aquelas 3 horas de contrato. Diferente da missa, eu não podia passar, era 10 horas no comunhão, eu tava lá, rente. Adoração, meu Deus do céu, nem se fala. Sim. Né? Que é um ponto também que eu quero falar com vocês ainda aqui. Mas, retornando a Fran, foi realmente uma catapulta. Sim. Ele jogou muito mais pra frente. Vivi essa experiência em fevereiro de 2019. E aí me encontrei com ela no final de 2019. Realmente foi um presente de Deus. E agora a gente tá colhendo o fruto, que é o Caléu, né?
Graças e a com Deus. fé em Deus, eu entreguei ele na mão de Deus. Eu não sei, eu penso que ele vai ser um padre, né? A gente tem. A gente tem esse desejo no coração. Tem todo aquele ser homem católico que quer que um filho seja padre, um filho seja freire, enfim. Padre Davi combinou, não? Padre Davi comigo. Padre Davi. Padre Caléu. Frei Davi. Rapaz, soa bem demais. Irmão Padre Caléu do Irmão. Divino Espírito Santo. Que é isso pelo amor de aí? Deus. Rapaz, Celibatário. Sem pressões. Caléu tá lá, papai. Que... menina nasce com a tonsura. Então, dentro da música, a Franciele realmente me ajudou demais mesmo, a me encontrar, a me tornar realmente um homem de oração, que é o que a igreja nos pede, né? Então, nesse período, eu ainda continuava o curso, como eu estou hoje. E aí, quando foi perto do nosso casamento, eu consegui um emprego, né? Que é onde eu estou hoje, né? Comecei como estagiário dentro do ramo financeiro lá. E hoje como analista financeiro. Mas isso foi uma graça de Deus muito grande. Que aí, nesse período em que eu arranjei o emprego, foi o mesmo período que eu tive meu primeiro contato com o Carisma Shalom. A Musa, que já veio aqui, ela convidou, nesse período, isso no maio de ano passado, como a Shalom tem um itinerário de adoração perpétua, nas terças-feiras estava faltando uma pessoa, no horário das 19 horas. E ela convidou a gente. A gente começou a ir toda terça-feira, 19 horas, para adoração contemplativa, né? Não pode fazer zoada nenhuma, só o silêncio de Deus. Meu Deus do céu. É o céu na terra. Eu quero tocar aí, tipo assim, tá aí, contato com o sublime uma das coisas do que silêncio. eu mais aprendi, o silêncio de Deus. Tu é doido, é massa demais. Quando eu parei, assim, de levar violão pra dentro da capela pra ficar só olhando pra ele, foi realmente um aprendizado muito grande. Aí foi nesse período que eu comecei a ir pro Carisma Shalom. No mês seguinte eu fui admitido. No mês seguinte a gente casou. No mês de agosto eu fui efetivado. E no mês de agosto a gente foi convidado por um grupo de oração para participar, que é o grupo de oração que nós atuamos hoje, que é o grupo de oração Maranata, dentro da Shalom, que é o grupo de oração voltado dentro do Projeto Família. Legal. Então, a gente é o casal mais novo lá. Foi tudo assim, muito desenhado. Por Deus. Que lindo, cara. Muito desenhado. E aí, depois que eu entrei lá, foi que veio mais ainda a chama, pelo amor de Deus, para viver da música católica. Sim. Cara, surreal. Aí foi o período em que eu realmente comecei, não, vou me dedicar a escrever. E aí, nessas terças-feiras, foram das terças-feiras mais, assim, ungidas que a gente tem, é as terças-feiras. Amanhã tem de novo. Amanhã, dia de São José, nós estamos lá. E numa dessas terças-feiras que a gente foi onde surgiu uma das composições que, aos meus olhos, foi a composição mais linda que eu já fiz de todos os tempos. Porque ela foi escrita sobre uma passagem de João 21, é o último capítulo que tem. Sim. Né? Que é exatamente quando Jesus aparece na praia e os discípulos têm voltado a pescar peixe apenas, né? Sim. Cara, essa música é surreal, vamos já falar dela, né? Continuando a missão daqui da Shalom. E aí, depois que a gente entrou pro grupo de oração, a nossa vida, cara, a gente fica até assim com medo de tanta graça. Tão acostumado a estar vivendo na pequenez, que quando vem a abundância de Deus, a gente fica assim, meu Deus, será que eu mereço? Será que se vê alguma coisa depois, né? Mas Deus sabe do nosso coração e sabe do poderio que ele tem sobre nossa vida e do tamanho da nossa pequenez diante das grandezas dele, né? E aí foi basicamente isso. A gente entrou para Shalom e hoje a gente atua na Shalom para ser essa porta nas famílias. A gente tem um chamado muito grande para a família. Tão tal é onde entra o ministério como palestrante. Porque nesse retiro de carnaval passado, por obra de 2023, de 24, desse ano já. De fevereiro já. Franciele e eu, nós fomos convidados para o retiro da Santa Terezinha. Que é aquele que tu tinha ido. Lá atrás, me chamou nós dois para poder palestrar sobre matrimônio e vida conjugal, cara. Legal. Que massa. É como se Deus estivesse fazendo. Como não é Deus fazendo? Fechamento daquele ciclo, né? Meu filho, eu vou te presentear bem aqui com essa palestra, para que tu possa falar desse amor que tu sente agora, que tu não sentia lá atrás, mas que tu sente agora, para esses jovens que estão começando, para essa galera que está começando a entender como é que funciona,
Tudo. Cara, aí quando eu recebi o convite, eu pronto, tá bem aqui. Aqui é o presente de Deus na nossa vida. Realmente. Que massa, que massa. Eu achei, ele tava falando aí sobre ministério, né, e tal, quando ele entrou no ministério e tal, e a música. Eu fiquei pilhando aqui, né, porque uma das coisas que mais pega pra mim, né, vendo mesmo nas missas, né, a gente vai em missa e tal, e a gente vai acompanhando um ministério, a gente consegue hoje reconhecer, né, um pouquinho, quando é um ministério, quando tem uma banda tocando, né. Cara, curiosidade aqui minha mesmo, né, o que tu entende por isso? Né, de enxergar, e eu particularmente acredito muito que vai disso, da vida conectada a Deus, né, e dessa necessidade. Lá no início a gente falava sobre, acho que foi o Matheus, né, de ser a linha de frente. Sim. E eu acho que é o próprio Monsenhor que falava num livro, né, Músicos em Ordem de Batalha, sobre a música, o ministério de música ser como uma lança, né, e é muito arriscado o que a gente vai levando na ponta dessa lança, né? Se é veneno ou não, né? Ou se é o próprio amor do Cristo, né? E aí, o que tu entende por isso, cara? Porque é uma coisa que pega muito a gente, que tem uma afinidade pelo ministério de música, pela música, né? E é muito dolorido pra gente ver, muitas vezes na missa, uma galera tocando muito pelo status da coisa, né? De estar tocando ali e o interesse total tá apenas na música, mas não na relação da música com o todo, que é o próprio, né? E é completamente ligado, né? A música com a comunidade. Exato, né? Qual a tua visão com relação a isso? Vixe, meu Deus, é muito sensacional. Eu fui essa pessoa de ir pra missa para tocar os salmos mais bonitos, para cantar das formas mais bonitas e tal. Eu fui essa pessoa que na ponta da lança tinha um veneno, já fui. Graças a Deus não sou mais. Mas como é que eu passei a enxergar esse contexto? O músico, por ele estar em ordem de batalha, ele está ali à vista de todos, né? Sim. E o meu processo de mudança foi enxergar esse ponto que a gente falou inicialmente, do zelo. Foi um pontapé inicial. Foi o zelo. O zelo que eu tenho para com simplesmente a montagem de um cântico. Começa daí. Porque se eu coloco só as músicas que eu conheço, as músicas que é me agradável ao meu tom, que me é agradável a forma de eu cantar, que eu consigo, sei lá, fazer um melisma, fazer um vibrato, fazer um drive. Se eu já colocar as músicas que me permitam fazer isso, já não é por mim que eu tô fazendo, né? Já não é ali pela conversão do próximo. Porque o que a gente pode ver? É muito comum em adoração a gente enxergar a adoração como sendo uma banda, como sendo uma parte do show de uma banda. Porque as pessoas querem aproveitar a adoração, que a gente pode utilizar músicas mais oracionais. Sim. Como o momento certo de brilhar. E o espetáculo gospel. De ser o espetáculo gospel da parede preta, né? De ser aquele dali, quando na realidade a essência inicial está exatamente lá no centro do altar, né? Como é que eu possa passar a enxergar isso? No momento em que eu deixo de fazer a minha vontade de músico, de tocar algo que é mais bonito, e passo a fazer a vontade da assembleia, da comunidade. Porque no momento em que eu, por exemplo, tenho o zelo de baixar, sei lá, 2 tons para que fique mais fácil. Porque assim, vocês têm que parar para pensar na lógica de que a mulher ela tem a voz mais forte, certo? Geralmente quem está na missa são mais mulheres. Infelizmente é uma realidade. Então, para que esse povo todo saia cantando, eu que sou homem, geralmente eu canto 2 tons acima do da Thaís, por exemplo. Aí eu baixo esse tom, eu tenho que baixar esse tom 2 vezes para que a assembleia assuma, junto com o ministério, é a assembleia junto do ministério. Aliás, o ministério junto da assembleia, que o ministério integra a assembleia. Sim. Eu preciso que esse ministério esteja de acordo com a assembleia, para que nós, como todo,
falando da missa, na comunhão, estejamos realmente em comunhão. Por isso que, por exemplo, todos os cânticos de comunhão, ele tem que falar na terceira pessoa, português, peraí. Terceira do plural. Primeira pessoa do plural, nós. É isso, né? Eu, tu, nós. Eu, tu, ele, nós. Terceira pessoa do plural. Ele deixou claro que ele era bom de exato. Primeira do plural. Primeira do plural. Né? Demorou, mas chegou. Tá lá. Então, liturgicamente falando, e para que haja esse caminhar da igreja para Cristo, falando da igreja e da liturgia, sim, o comunhão necessariamente tem que estar nessa primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural. Porque é uma linguagem que engloba todos que ali estão e que faz com que eu, quanto ministério, faça parte daquela comunidade. Não que aquela comunidade vá para apenas escutar o ministério cantar. É diferente. Por exemplo, a gente tem aquele cântico de comunhão muito comum no tempo comum, que é o Desamarre as sandálias, né? Sim. Aí a gente canta: ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada. Cara, tu tá pegando ali da criança, do idoso e colocando. E o bom é porque esse cântico é conhecido por todo mundo. sim. Se você chegar na igreja e começar a cantar ele, a assembleia toda no refrão se acaba, meu irmão. Desamarra. É isso aí. Tá entendendo? Então, o cuidado inicial que o músico tem que ter é sobre esse zelo no quanto de mim tem aqui e quanto de Deus está ali, né? Quanto da Assembleia está participando para que ela possa estar integrada a Deus e quanto está só a vontade do ministério em tocar aquela música que é mais bonita. Tá entendendo? Então, o primeiro passo para ser músico de verdade, cristão, católico, é ser abundante de humildade. Para que realmente não deixe sobressair somente a vontade do músico. Claro, a gente pode acrescentar, sei lá, um acorde a mais para que dê um brilho na música, mas que até esse brilho seja para direcionar. Ele tem uma função específica. Exato. Não é que é para ser contemplar aquilo bem. Ali, né? Não é para isso, é para dizer assim: poxa, Deus, agora ele foi honrado por conta desse solo. Sim. É para ser o seu melhor. Exatamente. Entregar o resto. Por muito tempo eu ouvi muitos dizerem que o músico católico ele é preguiçoso por não estudar. Eu digo, rapaz, você tá me ofendendo. Eu estudei. Mas é necessário, sim, que a gente estude para ter um zelo, não para que sejamos vangloriados, né? Não para nosso enaltecimento, para que a gente seja colocado como pedestal naquela igreja, ou enfim, né? Até mesmo em relação a coordenações, por exemplo. Às vezes, quem toca muito, geralmente acha uma coordenação no Ministério de Música ali daquela paróquia, e aí por estar com aquela nomeação, termina por estar querendo ali estar à frente de tudo, na realidade não dando espaço para outro irmão. Não pode ser assim. Sim. Enquanto nós não entendermos que a igreja é uma comunidade que caminha em um sentido só, em prol da mesma pessoa, aí a gente realmente vai estar parando o reino de Deus para discutir. Tá melhor do que eu. Não, isso é a maior burrice. Que um ser humano pode fazer em todos os contextos, não só da música, mas da música em específico. Quem quiser se enaltecer pela sua própria corda, que bote no pescoço, porque... Total. E é muito disso, né? Porque, assim, querendo ou não, o ambiente eclesial, né? A paróquia ali, a comunidade, ela vira pro músico e para as pessoas que têm uma inclinação a essa parte mais artística um caminho viável para começar. Né? Então, por exemplo, quantas entrevistas a gente vai puxar aí na memória dos cantores seculares que eles vão dizer, não, eu comecei na minha igreja. Eu comecei cantando na igreja. Porque, tipo assim, quando você vai para uma paróquia, uma comunidade, não tem tantas pessoas servindo assim. Então, já existe uma certa carência por músicos que tenham essa parte mais técnica apurada, né? Que canta um pouquinho melhor, que toca um pouquinho melhor, de uma maneira que possa agregar ali na liturgia, agregar numa coisa. Então, quando a pessoa encontra ali um espaço onde ela pode, num primeiro momento, colocar os seus dons,
se ela não fizer aqueles questionamentos que a gente colocava no começo, de tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Isso. Pra ela vai ser uma escada. E uma escada, assim, ela vai ver como o primeiro degrau pra ela ir subindo na carreira. Exato. Mas, na verdade, é um degrau meio... ladeira. Pois é, né? Porque... O degrau não tá indo, é para... Exato. Você deixa de explorar aquilo que Deus te deu da maneira mais excelente possível, que é unindo aquilo ali à verdadeira beleza, que é Ele mesmo. Né? Então, tipo, quando você tá lá e você consegue, como tu tava falando no começo, né? Quando você tá ali, né? Tá você, tá ali os seus irmãos do lado e tá todo mundo entoando, e não só ali a comunidade, mas aí partindo para uma realidade transcendente, tá? A comunhão dos santos, isso. Os anjos, todo mundo cantando santo. Cara, quando você tá ali numa missa que você, beleza, eu vou aqui me desafiar a mergulhar nessa experiência de nesse santo aqui, que é o santo tradicional, todo domingo toca, eu vou aqui com os anjos e com os santos e com os meus irmãos, olhar para o altar, olhar para aquele cálice ali. E eu vou tentar. Cara, é uma experiência diferente. Com certeza. É uma experiência diferente. É um gesto diferente. É um canto diferente. Você vai lá e não é só uma música que tá saindo Exato. Do teu lábio, né? Não é só aquela melodia que tá saindo do teu lábio. Tu tá vivendo uma experiência celeste. Sim. Putz, tu tá vivendo uma experiência celeste. Aí você imagina uma liturgia inteira pensada pra isso. Eu penso dessa forma. Tá ligado, bicho? Uma liturgia inteira pensada pra uma experiência celeste. Eu quero receber o sacerdote como Cristo é recebido Exato. Quando entra na casa. Exatamente. Eu quero no ato penitencial, fazer memória aqui as coisas que eu vacilei e realmente, minha culpa, minha tão grande culpa. Exatamente. E naquilo ali, a missa não tem como ser uma experiência que passa desapercebido, entendeu? Sim. Porque é o momento da semana que tu vai parar pra fazer aquilo. Exato. Tipo, não tem outro momento que tu tá lá no quarto, do tipo, não, agora eu vou pensar em Cristo entrando no meu quarto. Agora eu vou pensar em pedir perdão por todos os meus pecados. Claro que na oração pessoal você organiza, mas a missa, é a experiência perfeita para você Exato. Sim. trazer essa meditação e viver aquilo, ter a experiência real. Para quem com gosta ele, de né? ver, né? Sim. Ali é o lugar. Exato, cara, de ver. Esses últimos anos, posso dizer assim, né? A gente tava falando sobre as perguntas e tudo, tipo, da gente não deixar essas perguntas morrer, né? E aí tá com 8 episódios que a gente fala aqui de perguntas que fazem a gente se movimentar, e de fato, eu tenho me desafiado a não me deixar me enganar com a ideia de que eu já sei o suficiente pra viver uma fé nota 7, entende? Exatamente. Tá ligado? Tipo assim, ok, cara, eu tenho aqui o mínimo pra cumprir a tabela aqui de quem me perguntar, não vou passar vergonha numa prova de catequese. Mas a experiência de fé não é sobre isso. Né? Exato. A experiência de fé não é sobre isso. A experiência de fé é você caminhar e em busca da verdade. Você quer aquilo. Né? Você não se contenta com essa vida que passa. Você quer o porquê. Você quer aquele que é o dono da coisa toda. Aquele que rege tudo. Você quer encontrar esse cara. Sim, então, é muito bonito. Aí, o que me leva a... Eu não lembro se essa pergunta é minha ou tua. Mas vou levantar aqui. Aí qualquer coisa tu Aí a gente bate pro gol. Mas aí tu falava sobre a experiência de cantar as músicas seculares, cantar as músicas de adoração e como Deus vinha puxando essa, né? Tu ia lá e tal e queria que aquilo ali acabasse, e ao mesmo tempo na experiência da missa podia durar
4 dias cantando o ato penitencial que poderia rolar. Como é que fica pra ti hoje, por exemplo? Como é que tá essa parte artística, por assim dizer? Hoje, o Marcos, ele é um artista 100% católico no que diz respeito à obra dele. Sim. Ou ainda... Como é que tá essa parte também de você abrir mão do secular ali nesse processo e tudo? Sim, sim. Como é que foi esse... Não, eu vou... Realmente isso aqui não tá mais fazendo sentido, eu vou tentar ser um músico católico. Ou não, ainda fica lá, como é que fica essa parte? Pronto, perfeito. A priori, o primeiro questionamento era sobre o que eu quero ser ou sobre quem eu gosto de ser. Mas antes dessas perguntas era sobre o que Deus quer de mim, né? Então, será que era agradável a Deus que eu viesse tocar aqui? Talvez não fosse, mas talvez ele estivesse colocando uma oportunidade para mim de, sei lá, ter uma renda para poder dar pontapé. Porque, assim, a música secular me ajudou no ponto de eu ter uma renda para poder arcar muito com as coisas do meu casamento, tá? Hoje, como é o Marcos hoje? Hoje eu não aceito mais tocar música secular, sei lá, um contrato. Geralmente quem me contratava era uma casa de família, né? Eu sempre gostei de tocar muito para familiares porque a família sempre me chamou a atenção, né? Engraçado. Mas, esporadicamente, eu nunca gostei de tocar em restaurante. Nunca gostei. Dá uma Que fome. curioso. Dá uma Cara, fome. tá lá do nada, putz, uma picanha desafinada. É porque, cara, você prepara, às vezes você prepara uma coisa. E não era nem por conta disso, mas às vezes você preparava uma coisa e quando você chegava lá tinha que ser outra. Né? Então, já mexia muito com a parte da minha organização, já. Mas, eu acho que eu te entendo aí. mas para além disso, não me agradava cantar. Às vezes o cliente pedia uma música, ele tá no pedido dele, tá na liberdade dele. Pedia umas músicas que, cara, sinceramente, era de uma letra que, irmão, era de rachar o peito, de cantar. Era muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, eu agradeci a Deus por estar naquela oportunidade de estar fazendo aquilo dali. Porque foi Ele que me deu aquele dom. Sim. Então, eu não reclamava. Nunca reclamei. A não ser depois que eu larguei, né? Agora que eu não faz mais reclamei, sentido. Não faz mais sentido. Mas, naquele momento, eu falei assim, não, obrigado, Deus, por estar aqui. Vou fazer. Mas o Senhor sabe do meu coração. E aí, entregava, realmente. Então, quando eu saía para tocar, eu já saía realmente orante. Eu saía com a mente em Deus, eu vou fazer aqui meu trabalho, porque aqui é meu trabalho, o trabalho dignifica o homem. Eu vinha nesse pensamento. O trabalho dignifica o homem e o Senhor está me dando a oportunidade. Excelente. E aí foi o período em que eu me encontrei na minha profissão, era só o que eu precisava para poder deixar de lado. Porque na realidade, lá atrás, quando eu comecei a tocar, eu gostava porque eu estava aprendendo. Estava aprendendo. E aí, com o passar do tempo, eu vi que não tinha necessidade de aprender aquilo dali. Porque aquilo dali não estava realmente me conquistando em nada, né? E aí foi um período em que eu entendi. Não, pois se eu realmente não quero fazer isso aqui, que eu procure outro meio para que eu tenha essa renda e para que eu possa viver em Cristo. Então, se você for lá no meu Instagram, tem lá assim... Engenheiro por formação, músico por vocação. Porque a minha vocação matrimonial, que é a minha vocação mor, ela está muito arraigada pela minha vocação missionária, que é a música. Então, eu passei muito tempo tocando secular por uma necessidade, mais por necessidade do que por querer. Né? Como é o meio secular em questão de horas e de preços? Assim, eu sempre tive um medo muito grande de cobrar as pessoas, né? De ter um valor e tal. Então, às vezes, a pessoa pedia desconto de R$150, eu bota 150 aí, me dá só R$30 aí que eu toco. Né? E assim, esse meio, ele é muito... Aqui em Teresina, ele é muito desvalorizado. Cara, eu conheço amigos, eu tenho muitos amigos cantores aí em Teresina, de música secular mesmo, que tentam conquistar espaço, os caras são extremamente talentosos, mas às vezes, por uma casa, e quando eu digo casa é um restaurante, sim. Por uma casa
ter um contrato, sei lá, fechado com alguém, às vezes impede do cara mostrar o trabalho dele, ou às vezes deprecia o trabalho do cara colocando para ele trocar ali só meia hora, o cara não consegue apresentar. Enfim, existe uma infinitude de coisas que eu olhando para trás, eu digo, eu não me sirvo para estar passando por esse tipo de coisa. Então, por que eu ainda estou aqui? Era exatamente só pela necessidade. Te afirmo, com certeza, que era só por necessidade de realmente precisar passar por aquilo ali para poder chegar ao ponto que eu estou hoje, de não precisar estar indo. Hoje, às vezes, o meu pai, ele pede, não, filho, toca aqui para mim. Ah, é uma coisa, você tá tocando meu pai, enfim. Mas, assim, para eu sair, embora seja para fazer dinheiro, não me comprais. É como o Padre Rivaldo fala na música dele, né? Não me comprais essas coisas assim. É sobre ter realmente mais valor do que preço. Eu tenho um valor e um princípio a defender. E eu amo o que eu defendo. Então, eu vou viver daquilo dali. Então, eu defini um tempo para passar fazendo aquilo dali, até as coisas se estabilizarem a ponto de eu não precisar mais fazer e tomar a decisão por direto de viver somente da música católica. Aí é onde eu entro com as minhas produções católicas, né? Eu tenho composições e eu já... Agora em dezembro a gente tirou para gravar 3 clipes, né? Que é para ser lançado até final de maio, que a gente está em processo de edição, né? Naquele YouTube que tem um cover. E aí essas produções já começaram. Então, a minha missão na música católica tá realmente agora... Tá começando. Já vem de antes, vem das missas, vem daquela liturgia toda bem montada, bem feita, mas agora vai começar a chegar em nível de conversão de alma. Eu penso assim, queira Deus que seja assim, porque realmente é por mérito dele. Hoje eu só canto por mérito dele. Não é nada em relação porque o Marcos canta bem. Porque assim, eu me coloco muito no âmbito da música católica como um aprendiz. Eu escuto muito Davidson Silva porque ele é um cara que tem uma extensão vocal, ele tem uma preparação vocal muito grande. Eu escuto muito o Juninho Cassimiro porque ele tem, além da voz dele, que é uma voz que é muito parecida com a minha pelo timbre de voz, que é um pouco mais barítono ali, ele tem composições, cara, ele convive dos eleitos, meu Deus do céu, sensacional. Essa música sensacional. É sensacional. E aí vem outras influências, vem o Padre Zezinho, que eu gosto muito, vem Jonas Abib. Poxa, aquela música Jura de Amor. Nossa Senhora. É assim, uma jura mesmo, assim. Às vezes eu paro pra falar com a Franciele sobre música, e ela fala assim, amor, eu acho massa porque às vezes esses caras estão contando a história da conversão deles. É isso, cara. Esses caras estão contando a história de vida deles. É que nem a minha essência do Thiago Brado, que ele já tinha desistido da música católica. Sim. Escreveu numa noite, mostrou pra mãe dele, a mãe dele disse assim, essa aqui é a música que você vai converter as almas. Tá aí a música do cara, até em igreja protestante toca. 26 anos tocando em todos os encontros que você pensa. Lançou tudo no improviso. Tudo no improviso. Vou gravar um clipe aqui, chamou os amigos, vamos ali, exato. Né? Ali. Então, é tipo assim, é dessa transformação que eu tô falando. Então, Deus ele já vinha preparando tudo direitinho. Meu filho, você vai fazer isso aqui por enquanto, tá? Tô preparando isso aqui pra você. E não é sobreviver no comodismo de fazer as coisas cristãs. Não, é pra realmente enfrentar mais desafios. É realmente pegar a arma e cair no mundo pra fazer a diferença com a música, no caso da música católica. E teve uma coisa que o Jovesi falou, que foi em relação a estar cômodo. Aliás, nós cristãos temos o costume de se acostumar com as coisas. E é muito perigoso essa linha tênue porque você se acostuma e no medida que você se acostuma, você começa a se tornar morno aos olhos de Deus. E é isso que, nesse translado da música, não pode acontecer. Porque se eu depender só... certo, eu vou toda a missa tocar, eu vou cair na mesma cilada que eu caí anteriormente. Exatamente. Então, por isso que a necessidade da fé ser com obras, porque quanto mais obras, mais missões, mais realizações. E você toda vez vai tomar aquela atitude diferente, de fazer diferente, de querer algo diferente para si, para sua família e principalmente para o próximo, né? Então, a música ela tem que ser, para mim, Marcos, para o eu Marcos, o pai de família, tem que ser para mim exatamente a porta da conversão de várias pessoas, tem que ser para mim a porta do evangelho de várias pessoas, onde pessoas vão escutar isso daqui não pela minha voz, mas pela boca de Deus.
mais pelo que Deus quer que aquela pessoa escute, mais é que nem o Frei Gilson fala, né? Certa vez ele brigou num festival que teve recentemente, porque as pessoas gritavam no show dele para ele cantar a música que não estava no script. Por quê? Porque o script quem fez foi Deus. Sim. Então ele mesmo assim botou o lado colérico dele para fora e falou assim: meus filhos, eu não volto aqui enquanto vocês não adorarem a Deus. Boa. Porque aqui tá montado exatamente para Deus. Aqui tudo tem que ser para ele. Então, se vocês estão parando uma adoração para poder pedir uma música, vá pro barzinho, porque aqui não é o lugar, não. É nessa radicalidade que tem que ser as coisas, nessa velocidade, nesse corte Tramontina mesmo. Sim. Nesse nível de seriedade, de cuidado e de zelo, porque nisso tem que transparecer. Então, esse processo de mudança já vinha sendo cultivado no meu coração há muito tempo, porque realmente o que eu fazia era só pura necessidade daquele momento, mas que eu já vinha confabulando com Deus há muito tempo os planos de agora, né? A gente vai começar a lançar EP no Spotify, no YouTube Music, vai começar a lançar os clipes para realmente começar a mostrar essa música, essas composições, que eu tenho certeza que à medida que as pessoas forem escutando, elas vão sentir, né? E nem que seja 1% de Deus, mas vão sentir. Amém. Nessa música. Eu não pode divulgar demais. E o clipe você acompanha agora. Brincadeira. Exatamente. Amigo, a gente vai fazer isso lá. E tem uma palavra bonita, né? Confabulando com Deus. Confabulando. Eu estudei. Isso. Ele sabe qual é a primeira pessoa do plural. Tu pensa o quê? Eles, né? Mas já caminhando aqui pros nossos finalmente, pô, a gente vai tocar a música dele. Pelo amor de Deus. Vai tocar. Eu queria só reforçar isso que ele tava falando, né? Sobre isso da fé sem obras realmente é uma fé morta, né? Mas ao mesmo tempo a necessidade da gente conseguir alinhar isso, né? A beleza de Deus é justamente essa, isso que o Matheus estava trazendo da missa, da gente entender para viver bem a missa, toda a mística, né? Da celebração da missa e a necessidade das coisas de Deus, a gente entrar mesmo nesse mistério e viver a essência dessa mística de Deus, mas ao mesmo tempo da gente conseguir transformar em obras aquilo que a gente tem vivido, né? Exato. E aí, falando lá da missa de domingo, a gente viver toda aquela mística para colocar em prática na nossa semana, né? Eu acho muito bonita quando a gente fala do Deus que a gente vive e de reconhecer que o Deus ele é todo e o próprio amor, né? E na Bíblia de Jerusalém, né? Eu não sei quais outras, mas na Bíblia de Jerusalém, na tradução ali, sempre que se coloca o amor, se coloca como caridade. Justamente para a gente sair dessa visão do amor sentimental, do amor sentimento, para que a gente consiga viver a caridade, que é o amor em ato. O amor em prática mesmo, o amor, né? É caro, né? Exatamente. Da gente viver isso, né? Então, o convite que a gente consegue deixar, pelo menos eu espero, deixou no meu coração para esse episódio foi justamente isso, né? Da gente trazer toda essa mística, e aí vai lá dos ministros de música, vai da assembleia, de conseguir unir toda essa mística, mas viver de verdade aquilo que o Deus quer pra gente, né? A mensagem é: se eu for músico, que eu seja aquele músico de Deus, e se eu for assembleia, que eu seja aquela assembleia, que eu vá lá para observar, para escutar o que aquela letra tem a dizer, para que eu entenda que aquele cântico de entrada que colocaram, ele vai ser reforçado em alguma das leituras. Que é para eu entender que, por exemplo, agora na quaresma, o porquê de eu abdicar do glória. Porque ninguém tá glorificando, porque Jesus tá morrendo, cara. Meu irmão, assim, é de viver o evangelho. Você vai pra missa, você vive o evangelho de cabo a rabo. Você vive assim, com Cristo ali, de uma forma que, se eu paro para escutar, nem que seja 1 minuto da missa, eu aprendi alguma parte do evangelho. É isso. É o santo de cantar e chegar na altura dos céus, para que Deus possa escutar a voz desse povo sofredor, para que Deus possa escutar a voz desse povo pedinte, carente dele. É esse nível de santo que a gente tem que preparar dentro da igreja. É aquele ofertório que não é o intervalo, é aquele ofertório que se a gente não tem 1 centavo, que a gente dê o que tem, né? A gente não tem 1 centavo, mas a gente pode dar o que tem ainda, que a gente tem muito, que é a própria vida. É aquele ato penitencial que me traz a contrição no mais
mais simples fervor. Me traz a contrição no fato de eu enxergar o que foi que eu fiz de errado, qual foram as minhas culpas, o que foi que me afastou de Deus naquela semana, o que foi que me afastou de Deus em toda a minha vida. É enxergar que a comunhão é o momento exato onde eu vou encontrar Cristo no meu coração, onde aquele perdão que eu pedi a Deus, ele me garantiu, e que agora eu tenho a capacidade de ser um novo vaso e de receber realmente ele. É esse tipo de música, esse tipo de amor que nós, católicos, devemos levar na casa de todo mundo. Até nas noveninhas que a gente sai caminhando da vida, né? 100%, é assim, 100%, é isso aí. 100%. Bora tocar? Agora você falou de coisa. Agora, né? Vamos transformar aqui essa conversa em atos. Exatamente. A dos apóstolos. O que você vai tocar pra gente, Marcos? Eu vou aparecer aqui ainda, né? Tá. Não, mas aí tu pode aparecer. Não, eu vou falar logo a história da música. Sim. Essa música que eu trouxe pra vocês agora foi uma das escritas que a gente fez. Quando eu digo a gente, foi o Espírito Santo e o Marcos lá. Essa música ela foi feita sobre João 21, onde vivia-se um momento dos discípulos onde Jesus tinha acabado ali de ressuscitar. E eles não enxergavam mais o sentido, que era exatamente o que a gente estava falando, não enxergavam mais o sentido de estar fazendo aquilo dali, porque Jesus não estava perto. Ele só era um observador. E aí é um momento exato em que Pedro sendo a pedra, convida os seus irmãos a pescarem peixes, sendo que a missão era de pescar homens, né? Era teimoso. Pelo amor de Deus. Cara teimoso, Maria. Eu sou do mesmo jeito. E aí ele chama os irmãos, né? Irmãos, vamos lá pescar peixe, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E vão lá para pescar peixe. E aí Jesus aparece, né? Já resumindo bastante, mas aparece lá na margem. E aí é onde essa visão, eu enxergo essa visão deles lá no meio do mar, e vendo só aquele caminhar, assim. Aquele caminhar de um conhecido. Se tu conhece, tu vê teu pai de longe, tu sabe como é o caminhar deles. Se tu vê tua mãe, tu sabe como é o caminhar daquele teu parente mais próximo. Aquele caminhar, assim, parecido, aquele caminhar que eu já tinha comido, aquele caminhar meu, que é de dentro, assim. E olhar assim, ele, não acredito quem é que tá ali, não. Eita. E aí essa visão foi a visão que eu tive no momento em que eu tava compondo essa música, né? E a mensagem da missão a mensagem da música era exatamente sobre até quando eu vou negar esse Deus que me deu uma missão, até quando eu vou deixar de seguir o que ele tem pra mim, pra fazer as coisas da minha vontade. E aí até quando eu vou negar ele que tá ali à margem, que ressuscitou e foi necessário que voltasse para que eu entendesse de uma vez por todas o que era a minha missão, o que era pra eu fazer. A música é isso daí. Massa, é um tapão, né? Massa. Vou pegar aqui, violão novo. Que é isso? A primeira vez que ele vai ser tocado é na noite de hoje. Acho que eu boto aqui dá certo? Aqui no Não Pode. Tá, vamos vai testar. dar certo. Vamos testar. Tá certo, né? Show, mano. Até quando negarei aquele que se é visto à margem? Quanta teimosia impede que eu viva em mim o teu amor. E mesmo quando digo que te amo, parece pouco ou inconsequente. E mesmo sabendo da tua promessa, largo-te pelo mundo. Toma para ti a minha vida, faz-te meu coração a
forte a ponto de me aquebrantar, mas insiste em minha conversão, pois é sobre ti, pois para ti, só para ti, pois é sobre ti, pois para ti, só para ti, o louvor e adoração, o incenso, a mirra e a vocação são só para ti. Caraca, é isso, cara. Essa daqui foi Deus que fez, suscitou. Não tem dúvida, irmão. É isso. Então, é isso. a mensagem da música é essa. É que realmente tudo que a gente faz é dele, pra ele. E você pode ser a pessoa mais talentosa do mundo, mas esse talento só é esmerilado se for por ele. Lapidado é por ele, tá entendendo? É isso mesmo. Massa. Isso daí vai estar pra vocês daqui a Temos! O quê? Não, essa da... Nas plataformas digitais do Não Pode. Não pode não, mas vai ser divulgado. Certamente será divulgado. Deus, Matheus Fernandes. Temos. Cara, que episódio Temos. É pra acabar, não, né? Vai ser Ô, cara. mais uma pra conta. Cara, Marcos. Prazer. Muito obrigado. Cara, Todo meu que papo, irmão. e da minha família. Obrigado. Que bom que Obrigado você pelo tava aqui. convite. Bom que você veio, a gente espera que você tenha curtido. Espero que tenha valido a pena trocar essa ideia Com e tal. certeza. Ave Maria. Mas a gente gosta disso. A gente Ave gosta de Maria. quando os nossos convidados vêm, putz, eles mais do que, sei lá, o efeito pós, mas que também aquilo que aconteceu aqui, né, na troca, Com certeza. sirva, né, pra Com vida, certeza. sirva pra... É. A gente espera. É um costume isso, muito bom cultivar amizades que a gente conversa sobre a mesma língua, né? Isso. É muito bom, cara. É muito bom. É surreal. A gente aí costuma falar aqui que sempre que vem um convidado novo, a família da gente cresce. Total. Eu só não vou repetir isso hoje, porque eu já lhe considerava da família. Amém. Aí sim, aí sim. Já fazia parte, já estava Amém, no coração. amém, Então, amém. não cresceu não, mas se firmou ainda mais. Aumentou o amor, né? Certamente. Não sei nem se tem como aumentar. Amém. Mas, Sabe nem se cabe. mas é isso, cara. Vocês que estão em casa... Ei, peraí, antes de finalizar. Não. Finalizar, você não. que tá em casa, não. A oração. Não, nós vamos encerrar com ela. Pronto. Nós vamos encerrar, mas eu preparei. Quando tu vem com os caju, nós vamos com as castanhas. Pois é, rapaz. Cajuína, não. Vamos com a cajuína. Desculpa, é porque eu sou assim, né? Não, mas é digno. Então, antes da gente encerrar com a oração, que o nosso amigo tem uma oração com a esposa dele, Isso aí. né? Então, pra pra fazer todos mais vocês pontos também. com a esposa. Exatamente, porque tem pouco ponto aqui. Meu amigo, depois Pelo desse amor de episódio, esse caba tem crédito pro mundo todo. Não, ainda seria bem que a ele vida, não né? é É médico, porque isso. eu não queria encontrar este homem, não. O tanto de ponto que ele ia dar. Não, pra quê? Pelo amor de Deus. Piada tosca. Mas é isso, se você acompanhou até aqui e gostou desse episódio, já deixa aqui a sua curtida, né? Deixa aí o seu comentário. O que você achou? Comenta sobre a música. Você também tá ansioso agora pra ouvir Olha aí. lá no canal do nosso amigo? Em High Pelo amor de Definition. Deus. Inclusive, se não é inscrito no canal do Marcos, Ah, verdade. vai lá, cara. Como é o nome Pelo lá? amor de Deus, Marcos Araújo cantou. Aí, ó. Já tem aí. E é Bote católico. lá. E é católico. E é católico. Desde... Todo cover que eu fiz tem uma mensagem lá embaixo. Pare pra ler ela. Olha Ó, aí. que vale a tá pena, lá. vale a pena. Marcos Araújo cantor. Olha Tá? aí, respeita que o Vai homem demorar um pouquinho a achar, porque o engajamento ainda tá daquele preço. Você Mas... que tinha 86 Marcos Araújos que são cantores, estão lá dentro. Mas não vai demorar pra achar não, porque se você tá aqui, desce bem na descrição, Aqui, ó, Tá né? embaixo. Aí você clica com o botão direito, que é pra abrir uma outra aba, porque ainda vai Isso, encerrar aqui com a oração. exatamente, Mas já abre na outra aba, pra você se inscrever já no Exatamente. canal dele.
E pra gente encerrar esse episódio, mais uma vez, muito obrigado, Marcos. Obrigado a vocês. Obrigado, Matheus, por mais esse episódio. Amém. Obrigado, Thaís, Tamires. Meu Deus, Diego, Leilane, vocês. Eu vou ficar agradecendo agora todos meus filhos. Fala os nomes dos maravilhosos. nossos 2.600 Parece que, inscritos. não parece que a música mexeu tanto no Jovem assim que ele ficou Ei, mas pegou Ele não aqui, pegou. Ele não Saudoso. quer Pegou, deixar pegou. a missão morrer. Hã? todo Aí, ó, arrependido. tá vendo? Não, mas ele vai ter que tocar de novo quando encerrar aqui. Você não vai ouvir, mas ele vai tocar de novo. Que eu não vou deixar de sair daqui sem tocar essa música de novo, não. Vamos sim. Mas é isso. Vamos encerrar com a oração dele. Tem mais alguma coisa, Matheus? Não, é isso. Só dizer É o meu isso. muito obrigado. Deixa eu Tamo falar. junto. Tamires, eu te amo. Ah. Ei, gata, amor da minha Tamires, vida. Eu amo preciso você, eu amo a nossa pegar um pouco família. dos pontos que tá por aqui nessa mesa Exato. rolando. Não, então. pensa que esse homem vai sair daqui com poto? O quê? Respeita. Eu tô dizendo aqui, tô falando até um pouquinho mais alto, que é pra ela estar ouvindo lá fora. Que eu não quero esperar até o dia desse episódio. Ótimo. Marcos, Vamos a lá? palavra é sua com uma oração aí. Então, pra gente encerrar, eu vou mostrar pra vocês essa oração. Espero que essa oração entre no lar e na vida de vocês, que faça parte. Se você estiver procurando o seu José, ou você estiver procurando sua Maria, que essa oração faça parte da sua vida, à medida que você encontre. Ou se você não estiver procurando, se estiver procurando só o amor de Deus, essa é uma oração que é pra traspassar o peito. Ela é assim: habite em nós o amor de Deus, eis que um dia eu conheci o amor, era o amor de Deus, amor meu. Eis que um dia tanto amor fez acontecer e conhecer em mim um outro eu. E esse eu me trouxe para mais perto de Deus. Quero então, nesta oração, fazer com que meu coração bata diferente ao falar de ti, meu amor para Deus. Desejo a ti, meu propósito, as maravilhas que Deus fez em mim. Falo para ti minha decisão, que eu te amo e eu te quero muito bem. Que sejamos um para o outro a confiança e a fidelidade, o respeito e a amizade. Peçamos uma outra calmaria e a paciência. Entreguemos a nós a certeza do sim para Deus e para mim. Pai, pela intercessão da Virgem Santíssima, que eu possa viver eternamente ao lado dela. Que seja refletida a sua face no rosto do meu amor, buscando a nossa santidade e seguindo os teus preceitos junto dela, a fim de vivermos verdadeiramente o sacramento dado por ti, por Cristo, Senhor nosso. Amém. É isso, meu povo. Rezem por nós, rezem pelo Marcos e pela família inteira. Tamo junto, até a próxima. Tchau.